rapaziada, vocês estão parados, como é que eu sei o seguinte, é que o político mais corrupto que já existiu em Os Simpsons, nosso querido Teoria Sombria, bom, uma coisa que eu avisei pra vocês, que eu já assisti esse vídeo, mas eu vou regravar ele. Eu sei de algumas coisas, eu sei mais ou menos, mas eu ainda vou comentar sobre isso, sabe? Mas como eu nunca assisti muito Os Simpsons, não tem muito o que eu comentar. Eu posso comentar o que eu já tinha falado no outro vídeo que eu acabei perdendo aqui. Mas então, se vocês querem ver, então bora lá ver. Mas antes deixa o like, se inscreve no canal em 3, 2, 1... Na educação ou relacionada a diversos outros escândalos, principalmente envolvendo uma pessoa em específico, o prefeito Joe Quimby. Então, políticos sendo políticos. Hoje iremos expor toda a corrupção que assola a prefeitura de Springfield, desde desvio de verbas até decisões totalmente absurdas. E iremos entender, como todo político, como isso se reflete na cidade e o porquê um prefeito tão péssimo como esse consegue se reeleger tantas vezes. Então se acomoda. Mano, bizarro, tá? Esse prefeito conseguiu se reeleger 8 vezes. 8 vezes. Porque esse é o dossiê completo do prefeito Diamond Joe Quimby. E o prefeito pode sujeira e perdição. Mas se votarmos nele, vamos ter patinação. Não temos nossa forca, armadilhas são o fim. Não é por culpa dele que o estádio está assim. Do Partido dos Democratas, o prefeito Quimby foi eleito pela primeira vez no ano de 1986 e foi reeleito por diversas vezes, mas nem todas da forma mais democrática possível. E terceiro? Pois é, ele ficou 8 vezes no cargo por conta de corrupção. Nosso prefeito pela sexta vez, o analfabeto, ladrão, explorador de mulheres, vigarista e trapalhão, Diamond Joe Quimby. Eu não sou mais analfabeto. Ele falou, eu não sou mais analfabeto. Bom, eu acho engraçado esse tipo de... Mano, é bizarro que como a gente olha, a gente ri desse tipo de coisa, tá ligado? Mas se acontecesse na vida real, cara, seria quase improvável acontecer, seria. Mas que seria engraçado, seria. Mas se você for ver bem, Springfield nunca teve uma inteligência muito grande, pra falar a real. Tipo, eles nunca escolhem pessoas boas pra ficar em cima das suas coisas, tipo o Burns, tá ligado? Burns é um cara super rico, velho pra cacete, ele deve ter o quê? Uns 90 e poucos anos, e ainda tá vivo, tá ligado? Mas enfim, acho bizarro, tá? Que eles nunca escolhem ninguém inteligente o suficiente pra coisar, mas é Springfield, é humor, tá ligado? Mas trazendo pra vida real, cara, nossa senhora, que porrice. Na verdade, Quimby é um homem extremamente frio e tem coragem de fazer o que for preciso para se manter no poder, como ele mesmo fala no episódio 22 da 4ª temporada. Admito ter usado verba do tesouro para financiar a morte dos meus inimigos, mas como diria Gabo, eu sou um garotinho imoral. Springfield é muito burro. Quimby reeleito de goleada, 2 corpos no porto de Springfield. E por incrível que pareça, após esse relato ele é novamente reeleito. E não foi o único escândalo de desvio de verbas que o prefeito estava envolvido. No episódio 12 da 4ª temporada, o prefeito reúne a cidade para discutir sobre onde irão investir o dinheiro público. Porém, o valor que ele comenta não condiz com o que ele deveria ter dito. Agora vamos ouvir sugestões para o destino dos 2 milhões de dólares. Não quer dizer 3 milhões de dólares? Eita pega, né? Como é que diria aquele velho ditado? Nunca se confie no lobo, porque ele pode ser o pior de todos. É claro, que bobagem. E isso dava a entender que o prefeito estava passando a mão no dinheiro do povo. E o caso mais escandaloso de desvio acontece no episódio 6 da temporada 12, onde vemos que Homer compra seu primeiro computador. Ei, Lisa! Olha só o meu novo computador. Pai, não pode arrastar isso assim! Ele então começa sua jornada como digital influencer, expondo as pessoas em seu novo site. Senhor X, toda sujeira que vale a pena tirar na piscina suja do prefeito. E que é isso? Verbas roubadas, dinheiro das ruas usado em piscina de luxo? Não há palavras para o que eu estou sentindo! E por mais incrível que pareça, Homer estava certo nesse caso. Por sorte. Não entre aí! Esse é o prefeito que consegue curtir o dinheiro, viu?
Funcionário público, cimento para buracos. Meu Deus! Descobriram as ruínas de uma cidade antiga! Usando o material que deveria ter sido aplicado nas vias públicas e um funcionário fora da sua função, o prefeito Quimby construiu uma baita de uma piscina em seu próprio escritório. E vocês devem ter reparado no tanto de mulheres que ali estavam. Mas não se assustem, porque isso é totalmente normal na vida do prefeito. Então, como já ficou claro, outro traço importante do caráter do prefeito é ser mulherengo. Olha que peitão! Buzine, buzine! Quimby é capaz de fazer qualquer coisa para manter essa reputação, o que inclui sequestrar um avião. O prefeito Diamond Joe Quimby sobreviveu a 12 campanhas de reeleição e inúmeras acusações. Aqui 12, tá ligado? Tipo, esse cara é um idiota, mas ele é bom político. É basicamente o que temos aqui no Brasil, né? De infidelidade, suborno, extorsão e sua bizarra tentativa de sequestrar um 747. Imagem de avião arquivo. para qualquer lugar onde tenha muitas mulheres. E não é à toa que ele está respondendo um processo de paternidade envolvendo 27 mulheres. Prefeito suspeito de ser... O cara conseguiu pegar 27 mulheres com esta lata. Você que é bonito, sinta-se machucado. Esse cara conseguiu 27 mulheres e você não. Complicado, meu mano, complicado. Migrante ilegal, citado hoje em processos de paternidade por 27 mulheres. E vemos inclusive um dos seus possíveis filhos. Prefeito. Por que você não reconhece o fruto do nosso amor? Bebê do prefeito. Não é meu filho. E isso tudo aqui é só a ponta do iceberg do que representa Joe Quimby como político e também como ser humano. Oportunista, frio, corrupto e mulherengo. Voltando, rapaziada. E quando falamos que ele é o pior político que já vimos, é porque o que não faltam são motivos para provar isso. Começando pela sua perversidade para provar leis totalmente absurdas, como no episódio Doni Bolasco, em que Homer recebe diversas multas por fazer coisas simples, como mesmo falar a verdade. Deixa eu ver se eu entendi. O governo fica sem dinheiro, aí aprova um monte de leis banais para ferrar o cidadão comum como eu, né? Muito bem. Exatamente, o que está acontecendo agora é essa mesma coisa. Por a verdade, também virou crime agora, e essa vai ser bem pesada. Total Então metade dos youtubers estão lascados. $950. Tem praticamente $1.000. Ou também no episódio do Homem Radioativo, em que vemos ele cobrando um imposto de $1.000 para quem quisesse sair da cidade. É um imposto de $1.000 para quem deixa a cidade. E até mesmo no episódio 14 da temporada 16, vemos ele junto a Burns buscando leis antigas para prender as pessoas. Leis malucas, estátuas bobas e crimes excêntricos. Vamos ver. Aqui tem uma de 1834. É contra a lei um homem ficar sem chapéu durante as horas do dia. 5 chutes em uma mesma lata pode ser considerado transporte ilegal de lixo. Foram 5 chutes, todas as unidades se aproximem. Vamos prendê-lo, seu marginal de uma figa. E esse episódio nos mostra um outro ponto muito importante do governo de Springfield, que o dinheiro está acima do povo. Aqui Quimby compactua em usar leis antigas apenas porque Burns estava tendo prejuízo com sua nova prisão, mostrando o quanto se importa em manter seus aliados poderosos próximo a ele. E essa relação entre política e elite se mantém forte. Em outro momento podemos ver Quimby beneficiando seus amigos ricos e poderosos, como no episódio 4 da temporada 12, em que Liz acaba se interessando por um ativista que estava protestando na frente do Krusty. A gente vai se ver lá no Tribunal Municipal. Essa foi boa. O que foi? Quem foi que eu falei? Poxa, ele é tão jovem. Seria legal se não fosse tão idealista. E se você conhece Lisa Simpson, você saberia que logo logo ela se interessaria por esse movimento e decidiria se juntar ao grupo. E logo na sua primeira reunião, nós conseguimos ver uma filmagem de um leilão ilegal do prefeito. Quem dá mais pelo direito de derrubar a mais antiga sequoia de Springfield? 100 mil verdinhas para fazer a primeira charutaria drive-thru. Vendida para o milionário texano. E se tratando de ilegalidade, Diamond Quimby é um verdadeiro profissional. Não tem episódio melhor para retratar tudo isso do que quando Homer se torna seu guarda-costas. O episódio começa com a família Simpson indo para uma convenção de ficção científica, até que o convidado especial do evento diz que precisa de um voluntário, o que gera uma enorme confusão. É assim que se faz o wing. Tá pensando o quê? Esse personagem aí que deu um soco no cara, eu acho muito engraçado, tá?
Porque, tipo, do nada ele é musculoso pra caralho, tá ligado? Oh Deus, será que esta cidade não passa um dia sem tumulto? Então Homer, em um ato heróico, decide salvar o prefeito, que devido à sua coragem o torna seu guarda-costas, tendo que lhe acompanhar para todos os lugares. E com isso podemos ver que o prefeito tem visitado e feito acordos com Moe. Ah, tá, entendi. Inspeção sanitária. Isso me faz lembrar o seu troco, senhor. É, devia haver um hospital. E pelo visto ele tem acordo com mais pessoas do que pensávamos. Depois do Moe, nós fomos para a lanchonete do Krusty e o prefeito recolheu mais uns trocados. Mas o pior caso de todos é quando vemos que Quimby autorizou a máfia do Tony Gordo a distribuir leite para a escola de Springfield sem sequer saber a procedência do alimento. É que as crianças de Springfield precisam tomar seu leite e eu preciso do meu... Por favor, aceite este cala-boca como prova da nossa estima. E se você ficou curioso, a máfia do Tony Gordo estava distribuindo leite de rato para as crianças. Que nojo, cara. Leite de ratas! Leite de ratas! Ratas? Mas que trapaça! Você me prometeu de cachorro! E por falar no Tony Gordo, esses dois já têm uma parceria de longa data, porque nós vemos eles novamente juntos no episódio do Ozempic, em que eles sequestram Homer para retirar sua gordura. Tem algo de que precisamos desesperadamente. Vocês estão sequestrando meu marido? Pense nisso como um efeito secundário de não tomar remédio para perda de peso. Andiamo! Tá feio pra caceta, tá? Tô louco pra colocar seu traseiro na minha cara. Explode, seu monstro! Oh, espera só o prefeito saber disso. Pode acreditar que eu sei. Tony Svelte e eu estamos em conluio. E vemos que sua vontade de ganhar grana é tanta ao ponto de ser prefeito de 2 cidades ao mesmo tempo, como vemos no episódio 22 da temporada 32. Ele pode ser um analfabeto, ele pode ser um político ruim, mas digamos que ele não é burro, tá? Ele não é burro, ganha muito dinheiro. Em que Moe conta o segredo de diversas pessoas. E você tá traindo a gente sendo prefeito de outra cidade também. Eu juro, Greenville não significa nada pra mim. E se Springfield já sofre com ele comandando apenas uma cidade, imagina só com ele cuidando de 2 ao mesmo tempo. E sinceramente isso não é nem tão surpreendente, porque o próprio prefeito já tinha demonstrado o desejo de sair da cidade, como no episódio 10 da temporada 5, em que ele se propõe a levar consigo toda a economia de Springfield. Proponho usar o que restou nos cofres da cidade e mudar para uma cidade mais próspera, candidatando-me a prefeito. Uma vez eleito, mandarei buscar o resto de vocês. Buscar o resto de vocês. E pelo passaporte em seu bolso, ele não pretendia voltar tão cedo. E essa não foi a única vez que Quimby pensou em abandonar a cidade em um momento difícil. Na verdade foi, porque em outro episódio ele realmente viajou. E estou falando do episódio 21 da temporada 4, em que uma pandemia atinge Springfield. E sem pensar... O famoso episódio que revelou a pandemia antes do tempo. Das vezes, mesmo vendo tudo em colapso, ele ainda tira férias. Minha solidário, eu cancelei minhas férias nas Bahamas. Não devo deixar a cidade. Ei, você! Tira esses tambores daqui! Isso é o escritório do prefeito! Ah, desculpa. E quando se trata dos seus próprios interesses, Quimby não hesita em fazer o que for preciso, como no episódio 20 da temporada 5, em que Bart entrega uma carta falsa para poder matar Aula. E após ser perseguido por Skinner, ele vai parar no aniversário do sobrinho do prefeito, que por sinal é um verdadeiro otário. Como você disse, fale alto para todo mundo ouvir. Fale alto, vamos! Ensopadinho. 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 Esse daí é tchau. Ensopadinho, fale direito. Provavelmente algo de família. Mas voltando ao caso, nessa festa acaba acontecendo um suposto crime, e o sobrinho de Quimby acaba sendo acusado de espancar o garçom. Sobrinho de Quimby acusado de agressão. Má pronúncia de ensopadinho. Deixou o garçom quase morto. Aquelas crianças Quimby são tão violentas e ricas. Ele vai receber o que merece. E para livrar seu sobrinho das grades, ele manda um agrado para Moe, que estava dando seu depoimento no tribunal. Ah, nossa entrega da lavanderia. Você viu, Liz? Eles não precisam do meu testemunho. Só porque o prefeito Quimby está comprando a liberdade do sobrinho. E claro que não tem cidade que se mantenha bem com tantos escândalos de desvio de verbas. Springfield já apresenta ter diversos problemas crônicos que parecem já terem se tornado comuns na cidade. E o primeiro ponto que podemos... Poluição por radiação, problemas ambientais, pneus tóxicos explodindo e tendo um lixo literalmente no meio da cidade,
pessoas com inteligência baixíssima por conta de ter uma péssima instituição escolar. Tem muitas coisas, tá ligado? Destacar é a quantidade. Principalmente a poluição, que teve no filme dos Simpsons, tá ligado? Isso foi mostrado. Que só resolveram quando a Lisa literalmente pegou copos de lixo do rio e deu pra eles tomarem, tá ligado? De crimes que acontecem em uma cidade tão pequena. Lá naquele episódio em que o prefeito se reúne na cidade, nós vimos que a população foi em peso para o auditório, o que gerou uma série de roubos nas ruas. Essa cidade poderia ser mais estúpida. E na maioria dos roubos tem algo em comum. O ladrão cobra. Ele é um bandido reincidente que tá sempre ganhando a vida assaltando as pessoas e casas por aí. Como no episódio 1 da temporada 23, em que após um longo dia de trabalho, Homer dá carona para o novo segurança da usina. E junto eles saem para tomar uma no Mou. Porém, o que era para ser só um momento de lazer se torna um pesadelo quando o bar é assaltado. Entrada totalmente surpreendente. Passa joias e o dinheiro também. Rápido. É sério, todos na cidade sabem que o Cobra é um bandido, e mesmo assim ele continua cometendo crime sem arcar com as consequências. E Springfield é tão violenta que até os próprios policiais são assaltados dentro da delegacia. Socorro, socorro! Roubaram nossos uniformes, armas e tudo! Dane-se, porco! Imagina só, as pessoas que deviam lhe proteger dos assaltos estão sendo assaltadas. Isso aqui é o perfeito retrato. Também coloca na porra de um chefe, literalmente a porra do chefe de polícia, sendo um gordo de merda, tá ligado? Tudo que é a polícia do prefeito Quimby. E estamos falando de uma autoridade tão despreparada que chega fuzilando uma festa infantil. Toma justiça, Sideshow Bob! Eu tentei te avisar, o Sideshow Bob não mora aqui há meses. Ah, meu Deus, me desculpe. Isso quando querem trabalhar, né? Mas também não podemos jogar toda a culpa neles, até porque o sistema público de segurança é um verdadeiro desastre, e isso inclui também o sistema penitenciário. Voltando naquele episódio do Donnie Bolasco, nós vemos a facilidade com que os presidiários fogem da prisão. Bom, nos permita escoltá-lo para a liberdade. E como vão fazer isso? Digamos apenas que esta prisão foi constituída por operários da máfia, meu caro. Isso foi aquilo que a gente viu no vídeo da máfia, tá ligado? É interessante como uma marca de Simpsons consegue pagar a polícia e pagar o prefeito sobre muitas coisas que acontecem no governo, sabe? E tanto os presídios. Mas se for pensar assim, Gotham também é assim, tá ligado? Trazendo pro universo ficcional. Gotham também é assim. E também muitas coisas fora da realidade assim, tá ligado? Presídios como a polícia são responsabilidade do prefeito Quimby, que pelo visto no quesito segurança vem fazendo um péssimo trabalho. E quando olhamos para outros pontos importantes como educação, as coisas também não melhoram muito. No episódio 20 da temporada 5, nós vemos que Otto vai buscar as crianças com o ônibus do presídio. Prisão Springfield. Distribuição Fox Film do Brasil. Ônibus do presídio, ó? Seguinte, cara, o ônibus tá quebrado. Sobe logo antes que eu te arrebente. Que isso, ó? Aí, foi mal. É que esse ônibus me deixa com jeito de, sei lá. E por incrível que pareça, esse ônibus é muito melhor do que os oficiais da escola. Com certeza esse ônibus já viu dias melhores. Pelo menos esse é mais seguro que o outro. Pois é. Tá na hora de sair. O buraco tá crescendo. E por mais absurdo que seja, o ônibus não tem freio. E por isso as crianças precisam usar seus casacos para parar o ônibus. Muito bem, o campo de batalha. Cara, é muito bizarro, velho. É muito bizarro que mesmo num lugar como os Estados Unidos não tem literalmente qualquer saneamento básico, tipo Springfield, tá ligado? Eu sei que isso é um universo ficcional, que não é comparado, mas tem muitos ônibus horríveis nos Estados Unidos, tá? Está meio quilômetro daqui. Mas eu acho que isso tá mais com o Brasil. Começado o procedimento de friagem. Versão brasileira VTI Rio. E o motivo de tudo isso não é porque o Skinner é um vilão, mas sim porque a escola de Springfield está sendo afetada pelo corte de verbas da prefeitura.
Seymour, as crianças estão brincando de novo no buraco. Não era melhor consertar isso? Edna, você sabe que eles diminuíram o orçamento escolar. Além disso, se eu tivesse dinheiro, eu consertaria o cano da descarga. Acho que isso está provocando notas piores nos testes. Que inclusive essa greve poderia acontecer em diversos outros episódios, como naquela em que eles receberam cadeiras super duras para seus alunos. Crianças, nossas cadeiras de costura ultra duras já chegaram. Foram desenhadas por posturologistas eminentes para eliminar a má postura no século 30. E geralmente, quando a educação e a segurança estão de mal a pior, a população busca o lazer como um escape da dura realidade. Porém, no governo Quimby, isso também é bastante difícil. Como no episódio 5 da temporada 35, que ele fecha em definitivo um museu de arte da cidade e transforma tudo em NFT. O museu de arte está fechado para sempre! Agora toda a nossa coleção vai ser digitalizada e vendida por uma fortuna na blockchain, como... Meus parabéns, grande idiota. Perdeu valor. Token não fungível ou NFT, e eu não faço a menor ideia do que significa isso. E poderíamos comentar diversos outros casos em que Springfield se mostra com problemas, mas o foco desse vídeo é o nosso prefeito Quimby. E ainda precisamos responder uma pergunta: como Joe Quimby continua se reelegendo? Bom, não temos uma resposta exata para essa pergunta, mas uma coisa é certa: Quimby é um homem extremamente inteligente e sabe exatamente o que a população quer ouvir. E isso fica claro. Exatamente, o cara consegue fazer. É tipo aqueles caras socráticos que querem. Que, tipo assim, na filosofia tem muito dessas pessoas que fingem ser filósofos. Ou seja, não querem responder os problemas do mundo, mas na época, principalmente da Grécia Antiga, eles eram professores dos políticos, tá ligado? E isso acabou fazendo com que eles ganhassem muito dinheiro. Se eu não me engano, eram... Cara, eu não lembro o nome exatamente, mas eu lembro que esse tipo de pessoa se importava muito mais consigo mesmo do que com problemas de filosofia, responder grandes perguntas. Eles usavam a filosofia para literalmente ganhar poder. Claro, quando voltamos naquele episódio em que ele está sendo pressionado pela imprensa por ser processado por 27 mulheres. E para conseguir se esquivar das críticas, ele apenas mostra um filhotinho para todos. Prefeito, quantos filhos ilegítimos o senhor está escondendo? Kate, eu não estou escondendo nada, exceto esse filhotinho aqui. Olhem nos olhos dele e digam que estão mentindo. Isso deixa mais do que claro que ele sabe exatamente o que o povo gosta. E por mais que pareça odiar a democracia, Quimby sabe quando deve ouvir o povo. Como no episódio em que é dia de São Patrício e uma linda festa acontece na cidade. Ei, abre espaço aí! Cuidado com o cotovelo! Ei, pessoal, vejam, cerveja de graça! Porém, embaixo acaba ficando bêbado, o que deixa a cidade totalmente indignada, gerando protestos contra o prefeito pela proibição do álcool. Alguém, por favor! Voltamos para os anos 20 dos Estados Unidos, que é a lei seca, tá ligado? Mas eu acho que isso... Eu acho que, se não me engano, nesse episódio, teve toda uma trama de um bar secreto para os homens beberem, tá ligado? Se eu não me engano. Pense nas criancinhas! Que exemplo é esse que estamos dando? E mesmo sendo contra isso, ele decreta que as bebidas alcoólicas devem ser proibidas em Springfield. E também, pouco tempo depois, pedem a ele um novo chefe de polícia. E novamente sendo contra, ele ouve a população e tira o chefe Wigan. Prefeitura. Exigimos que nomeie um chefe de polícia que faça cumprir a lei seca. Exigem? Quem são vocês para exigirem? Eu governo esta cidade. Vocês não passam de umas meras cidadãs de baixa renda. Gostei mais desse cara do que do idiota. Eu estava vendo isso e estava sentado aí. Rex Banner, agora eu dirijo esse departamento. Também no episódio casamenteiro, ele aprova o casamento gay na cidade após o pedido da população. Por que não legalizamos o casamento de pessoas do mesmo sexo? Podemos atrair um segmento crescente do mercado de casamentos e fazer um avanço para os direitos civis. Essa turma gay tem muita renda disponível. Está resolvido. Vamos legalizar o dinheiro gay. Quer dizer, o casamento gay. O que também nos mostra que mesmo não se importando com as pessoas, ele ainda precisa da aprovação delas para poder ser reeleito. E outro ponto importante que temos que... Basicamente, se você deixa um povo alienado, basicamente eles não
não vão ter o que reclamar, tá ligado? As coisas podem piorar o tanto que puder, mas se as pessoas estiverem felizes e estiverem satisfeitas, não vai mudar o governo, tá ligado? Vamos atentar é em relação à política local. Uma coisa é fato, a população de Springfield não aguenta mais Quimby como prefeito. E podemos ver isso no episódio 6 da temporada 17, em que até seu próprio sobrinho está de saco cheio dele e a população pede uma nova eleição. Leiam as leis, meus caros amigos. Eu não posso ser afastado do cargo a não ser que haja uma nova eleição. Desconsiderem esta última parte. E após isso, vemos os incríveis concorrentes a prefeito da cidade. Se você é idiota bastante Springfield está condenada, tá ligado? para votar, vote em mim. Gebo, dura com os CDFs, pior com os idiotas. Hoje é o marco de um novo alvorecer para Springfield. Esta salamandra está chocando alvos chamados cuidado com os mais velhos, flexibilidade de tempo e shopping no centro. E esses ovos estão prestes a eclodir. Springfield tá condenada. Nossa próxima pergunta vai para Eleonora Bernatti, também conhecida como a Louca dos Gatos. A senhora Louca dos Gatos, como vai fomentar o imposto comercial de base na cidade? Pequenos incentivos comerciais. Sabe aquele momento em que você olha para os candidatos e vê que a cidade está perdida independente de quem ganhar? Bom, talvez seja esse o sentimento, mas também não vamos crucificar todos os candidatos. Sejamos honestos, né? A população de Springfield parece também não ajudar. Eles estão dispostos a apoiar um ator com zero consciência política, filho de nazi e drogado, mas quando ele fala que vai investir na ciência, eles acabam desprezando. Votem em mim, um astro do cinema esquecido, filho de uma nazista, mulherengo, maconheiro e que abusa de esteroides. Meu Deus do céu. E também acredito que devemos ser abertos em relação à pesquisa das células tronco. E falando nos eleitores de Springfield, o caso mais bizarro que temos é quando os moradores da cidade apoiam a candidatura de Ralph à presidência do país. Sim, a presidência. O garoto mais burro da cidade tem eleitores suficiente para assumir o posto mais importante dos Estados Unidos. Os eleitores de Springfield rejeitaram os principais candidatos dos dois partidos em favor de um nome que escreveram nas cédulas. Ralph Wiggum, de 8 anos. Esse candidato agora é favorecido por 53% dos prováveis eleitores. E o terceiro ponto importante para essa resposta da pergunta é que Quimby governa o país para os ricos. Por mais que ele ainda atenda alguns pedidos da população, seu modo de governar. Faz sentido. Contanto que você esteja com os ricos, você não tá lascado. Está constantemente favorecido a elite da cidade, como lá naquele episódio em que ele se junta a Burns e junto prende pessoas por motivos idiotas, ou quando ele promove aquele leilão secreto para derrubar as árvores. Somando todos esses fatores, acho que fica mais compreensível como esse corrupto continua se reelegendo a cada 4 anos, mesmo com tantos escândalos em suas costas. E no fim das contas, a história de Springfield sobre o comando de Joe Quimby não é só sobre um prefeito corrupto, é sobre uma cidade inteira que aprendeu a conviver com o absurdo, uma população que reclama, mas não é ouvida, que se indigna, mas se acostuma, e que protesta, mas acaba votando igual. Porque na cidade o problema nunca foi só o prefeito, foi o silêncio confortável de quem sempre escolhe o mesmo erro. E esse foi o dossiê completo do prefeito Quimby. Espero que... Mano, bizarro, tá ligado? Tipo, os Simpsons tem aquela coisa de ser muito engraçado, mas ao mesmo tempo, se a gente trazer pra realidade, não é muito diferente da nossa. Bom, pessoal, é só isso. Espero ter gostado. Deixa o like e tchau.